Então você vai pegar a sua Bíblia, se você estiver em posse dela, neste momento, e você vai abrir lá em Lucas, capítulo de número 10, no versículo de número 38 ao versículo de número 42. Se você estiver de posse de uma Bíblia perto de você, você vai pegar ela, você vai ler juntamente comigo no Evangelho que escreveu Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 38 ao versículo de número 42, tá bom? Se você não estiver em posse da Bíblia Sagrada neste momento, você anota os versículos, a passagem bíblica. Quando chegar em casa, você vai reter isso que vai ser trazido para você neste momento, tá bom? Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 38 ao versículo de número 42, uma passagem bastante conhecida, a qual vai tratar acerca da visita de Jesus à casa de Marta e de Maria, né? Vai dizer assim: aconteceu que indo eles, vai guardando bem essas palavras-chave, tá bom? Aconteceu que indo eles, de caminho entrou Jesus numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha ela uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés do Senhor Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. Respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa, preocupada com muitas coisas, mas uma só te é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Vamos lá. Jesus ele vai entrar em uma aldeia onde morava Marta, Maria, justamente as irmãs de Lázaro, a qual Jesus, ele, uma passagem bíblica, ele vai ressuscitar a Lázaro. É interessante porque essa passagem ela não vai falar de Lázaro, mas essa passagem ela vai trazer alguns personagens. Os personagens que estão nessa passagem são justamente Marta, Maria, Jesus e os discípulos que o acompanhavam. Agora você imagina Jesus, o homem a qual ele tinha muitos inimigos, tinha muitos perseguidores. Jesus tinha muitas pessoas que eram contrários à sua doutrina, e principalmente esses seus inimigos, eles eram por sua maioria fariseus, homens religiosos, homens de posição. E a maioria das pessoas que seguiam Jesus eram camponeses, eram pessoas pobres, eram pessoas enfermas, pessoas desprezadas na sociedade. Então Jesus, ele era alguém que ele tinha muitos inimigos? Tinha, mas ele era alguém também que tinha muitos admiradores. Jesus também era alguém que ele era muito bem recepcionado, que ele era muito querido, que ele era muito amado. Então quando Jesus ele vai entrar nesta aldeia, onde vai morar Marta e Maria, a palavra do Senhor ela vai iniciando dizendo: indo eles. Jesus ele não entra só. Jesus vai entrar com seus discípulos. Vamos lá. Primeira coisa, Jesus, ele é aquele a qual ele é bem quisto por muitas pessoas. Jesus, ele é muito admirado por muitas pessoas. Jesus, ele é conhecido pelos milagres a qual ele realiza. Jesus, ele é conhecido como aquele que traz palavras de amor, aquele que perdoa pecados, aquele aonde ele passa, transformações acontecem. Jesus, ele é conhecido por amar. Jesus, ele é conhecido por acolher. Jesus, ele é conhecido por ensinar. Então, Jesus, ele é alguém que ele é muito amado. E Jesus é alguém que está sempre cercado de pessoas ao seu redor, principalmente os seus discípulos. E quando Jesus ele entra nessa aldeia, ele não entra só, ele vai entrar justamente com os seus discípulos. E olha só, imagina só, os seus discípulos, cada um dos seus discípulos, eles tinham as suas peculiaridades, as suas particularidades. Alguns discípulos eram discípulos a qual eles eram mais dinâmicos, alguns discípulos eles eram um pavio mais curto, como o estilo Pedro. Alguns discípulos eram alguns discípulos como João, que eles até foram chamados de filhos de trovão, por também eles não terem uma paciência muito prolongada, mas depois João se torna o apóstolo do amor. Então, eram pessoas que tinham as suas particularidades, suas peculiaridades, seu temperamento pessoal, seu temperamento individual,
Mas todos eles estavam ao lado de Jesus. Mas todos eles andavam com Jesus. E com certeza haviam momentos em que haviam desentendimentos entre eles. Mas todos eles estavam com Jesus. Então a primeira coisa que a gente vai perceber aqui é que Jesus, ele era muito bem quisto. Que Jesus em muitos lugares ele poderia até ser expulso, mas em muitos lugares também ele era muito bem recebido. Que Jesus ele andava sempre cercado de pessoas. E que todas as pessoas que andavam com Jesus, eles tinham as suas particularidades, mas todos estavam em um só propósito: aprender de Jesus. Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender é isso: que há pessoas que têm as suas particularidades, há pessoas que têm as suas individualidades, há pessoas que elas são mais dinâmicas, há pessoas que são mais retraídas, há pessoas que cada um exerce um papel diferente, mas todas elas estão engajadas no mesmo propósito. O propósito de servir a Cristo, de andar com Cristo, de aprender de Cristo. E o que nós precisamos entender e atentar é que se eu abro as portas da minha casa para Jesus, eu também preciso abrir as portas da minha casa para quem anda com Jesus. Porque quando nós recebemos Jesus, nós precisamos também receber todos aqueles que receberam Jesus, mas têm as suas particularidades, têm as suas peculiaridades. O que a gente vai perceber aqui nessa passagem de Marta é que Marta ela vive no seu mundo próprio. Marta, ela vive no seu mundinho, no mundo de Marta. E Marta, o desejo de Marta é que todos que estão ali, principalmente Maria, venham se introduzir no seu mundo. E então Jesus, ele vai entrar na casa de Marta em todas as passagens bíblicas. Em todos os evangelhos nós vamos encontrar que Jesus, ele entrou em cerca de 12 casas. E todas as casas que Jesus entrou, ele diagnosticou o problema daquela casa e ele trouxe a solução para o problema que estava naquela casa. E Jesus, quando ele entra na casa de Marta, não é diferente. Ele vai fazer um diagnóstico do problema que está acontecendo dentro da casa de Marta. E é interessante porque o nome Marta significa a dona do lar, a governanta, aquela que toma a frente. E quando nós vemos passagens falando sobre Marta, Maria e sobre Lázaro, nunca é citado seus pais, porque provavelmente Marta ela era a irmã mais velha, a qual ficou na incumbência da responsabilidade, ficou na responsabilidade de cuidar dos seus irmãos mais novos. Tanto que Lázaro ele não é citado como aquele que recebe Jesus. Quem é citado é Marta, porque provavelmente Marta ela era a governanta do lar. Então, o que Marta aprendeu desde a sua infância é a governança do lar. O que Marta aprendeu desde a sua infância é o serviço. Então, quando Marta ela sabe que vai receber Jesus dentro da sua casa, Marta ela quer lhe oferecer o melhor que ela tem. Agora imagina você sabendo que você vai receber Jesus dentro da sua casa. Você sabendo que Jesus, dentre tantas aldeias que ele passa, dentre tantas cidades que Jesus passa, tantos lugares que Jesus visita, aquele a qual cura leproso, aquele a qual faz aleijado andar, aquele a qual faz cego enxergar, aquele a qual está sempre cercado de multidões, aquele a qual tem palavras de amor, palavras de libertação, onde quando chega um endemoniado, ele é liberto na mesma hora. Agora você imagina alguém que vem cheio, carregado do poder de Deus, alguém que traz as palavras da salvação, a palavra da verdade, a palavra do amor. Agora essa pessoa ela vai bater na porta da tua casa e agora ela vai entrar na tua casa. E ele não vem somente só, ele vem com outras pessoas juntamente com ele. É lógico que nós vamos procurar dar o melhor. Nós vamos procurar dar o melhor serviço, nós vamos querer preparar a melhor estadia, nós vamos querer preparar a melhor comida, nós vamos querer preparar a melhor recepção. Porque ela não está recebendo qualquer pessoa. Ela está recebendo aquele a qual muitos queriam receber na sua casa, dentre tantas casas. Que as pessoas queriam que Jesus visitasse. Jesus visitou 12 casas. E dentre essas 12 casas estava a casa de Marta. E agora ela vai receber Jesus. O que Marta quer fazer? Marta quer dar o melhor que ela tem. Marta quer dar o melhor que ela aprendeu. Então muitas pessoas aprenderam a criticar Marta pela sua forma de servir a Jesus. Só que o que é interessante é porque o que Marta está dando para Jesus é o melhor que ela tem, é o que ela aprendeu. Então quando Jesus ele vai entrar na casa de Marta, Jesus ele vai ensinar para Marta que há um outro mundo além do mundo dela. Marta ela vai aprender de Jesus que há algo muito mais além a ser aprendido do que o que ela aprendeu durante toda a sua infância. Então o que Marta está fazendo? Marta ela está fazendo com a melhor das intenções. Marta ela está fazendo com todo o seu coração.
Então Marta, ela tem toda aquela preocupação de receber Jesus, de tratar Jesus com o melhor que ela tem para oferecer, não somente Jesus, mas também todos aqueles que estão com ele. E a palavra vai citar e vai dizer, e ela tinha uma irmã por nome de Maria. Maria é aquela que eleva, aquela que exalta. E logo nós vamos entender por que o nome das duas são citadas. E é interessante porque Marta e Maria, elas são irmãs. Marta e Maria, elas são inseparáveis. Marta e Maria, cada uma tem um serviço a oferecer. Sabe o que é interessante? É porque todos nós temos Marta na nossa vida. Todos nós temos um pouco de Marta na nossa vida. Mas o que nós precisamos aprender e atentar é que, apesar de sermos Martas, nós temos que lutar para ter o coração de Maria. Apesar de nós termos as responsabilidades diárias de Marta, nós precisamos também ocupar um tempo nosso com o coração de Maria. Nós precisamos reservar para ocupar esse tempo com Jesus, para nós aprendermos de Jesus. Porque o que Jesus está indo oferecer na casa de Marta, Jesus ele precisa também de atenção. Então a atenção que Jesus quer receber de Marta não só é a atenção de alimento, não é somente a atenção de estadia, não é somente esse tipo de atenção, mas é uma atenção onde ela vai também receber o que ele tem para oferecer. Porque Marta quer oferecer, mas Jesus ele também quer oferecer. E Jesus ele quer que nós venhamos ser receptores daquilo que ele vem para nos oferecer. Quantas pessoas chegam num culto? E principalmente em festas, cultos festivos. Jesus está na casa, Jesus está na festa, Jesus está no culto, Jesus está na igreja, Jesus está no círculo de oração, Jesus está no culto campal, mas as pessoas elas estão ocupadas. Eles estão com as suas mentes preenchidas com as preocupações diárias, estão com as suas mentes preenchidas com o boleto que precisa ser pago, estão com as suas mentes preenchidas com as perseguições que têm sofrido, estão com as suas mentes preenchidas com a humilhação que sofreu, com o abandono que tem passado, com o maltrato que há na alma, no espírito, abandonos, traições, calúnias. Estão preocupados com as dívidas, estão preocupados com os problemas, estão tão cheios, o seu mundo está tão cheio, a ponto de não receber aquilo que Cristo tem para dar. E eu tenho uma frase para deixar para essas pessoas que se ocupam em um momento de culto, se ocupam em um momento de oração, estão tão cheios. Há uma frase que diz assim, Jesus ele não despede ninguém vazio, a não ser aqueles que já estão cheios de si mesmos. Então, quando alguém é convidado para uma reunião, para uma assembleia, para um culto, e esse alguém ele sai da mesma forma que chegou, esse alguém não sai de lá cheio da presença, cheio de algo que Jesus ele trouxe a oferecer, é porque esse alguém estava tão cheio de si, a ponto de não conseguir receber aquilo que Cristo veio para entregar. Então Cristo ele chegou naquela casa, na casa de Marta, não somente para ser recebido, mas também para entregar algo. E Marta ela estava tão ocupada no seu mundo a ponto de não perceber. A palavra do Senhor ela vai dizendo assim: Maria assentando-se também aos pés de Jesus. Por que a palavra diz assim? Maria assentando-se também. Porque não era comum que as mulheres assentassem aos pés de um rabino, porque Jesus era um mestre, Jesus era um rabino. E não era comum da época que as mulheres assentassem também aos pés do rabino, do mestre, aquele qual estava ensinando. Não era comum. O comum era os homens sentarem para ouvir e as mulheres servirem. Então aqui a gente já vê que Maria ela vai quebrar protocolos. E é isso que a gente precisa aprender, quebrar protocolos. Nós precisamos quebrar protocolos. Sabe aquele protocolo que o Espírito Santo ele nos chama para quebrar? Na nossa vida diária, nós temos, todos os dias nós temos aquele protocolo de Marta. O protocolo de ajeitar menino para colégio, o protocolo de lavar roupa, o protocolo de limpar uma casa, o protocolo de fazer uma comida, de lavar uma louça. Todos nós temos esse protocolo de estudo. Então chega um momento que o Espírito Santo diz assim, vai orar. O Espírito Santo diz assim, senta um pouco, lê a palavra. Senta um pouco e bota o teu joelho no chão, vai orar, vai clamar, vai falar. Sabe aquele toque? É o Espírito Santo dizendo para você, quebra esse protocolo agora. Quebra esse protocolo da tua vida diária. E é isso que Jesus ele tem para a nossa vida. Quando nós somos convidados pelo Espírito Santo de Deus a quebrar esses protocolos diários da nossa vida, precisa entender nesse momento que Jesus entrou na casa.
que Jesus está visitando, que Jesus está lá, é Jesus dizendo: ei, minha filha, eu quero a atenção sua. Ei, meu filho, eu quero a sua atenção, eu tenho algo para te entregar. Eu tenho algo a te falar, eu tenho algo a te revelar. Eu tenho algo para fazer na sua vida. Eu tenho um problema a diagnosticar na tua casa. Eu tenho um problema a diagnosticar na tua família. A diagnosticar, mas para isso você precisa parar um pouco, quebrar esse teu protocolo, porque você está sempre no piloto automático. Você está sempre nesse automático e esse protocolo precisa ser quebrado. Esse piloto automático, precisa dar um tempo agora. Vai lá orar, vai ler a palavra, vai colocar o joelho no chão, porque eu preciso falar algo contigo nesse momento. E é isso que a Maria faz. Maria, ela quebra esse protocolo da época e ela se assenta aos pés de Jesus. Sabe o que é interessante? É porque todas as vezes que a Bíblia ela vai falar assentando-se para ouvir, assentaram-se em terra. Quando a Bíblia ela fala de assentar, a Bíblia ela está falando de se desconectar do mundo. Se desconectar das preocupações, se desconectar desse piloto automático. Porque aquele que se assenta, ele está naquele momento se conectando de onde veio. Está se conectando de onde ele veio, de onde tudo começou. O homem veio de onde? Do pó, veio da terra. Naquele momento o homem está se conectando e está se lembrando: peraí, eu sou pó, eu sou terra. Eu preciso nesse momento entender que eu sou pó, que eu sou terra, que eu tenho as minhas fragilidades. E que com todo o esforço humano que eu tenho, todo o conhecimento, toda a inteligência, com toda a sabedoria, com todo o estudo que eu tenho, com toda a experiência que eu tenho, eu preciso entender que eu sou terra, eu sou pó, vim do pó, eu tenho minhas fragilidades e eu preciso nesse momento, todo momento, quando eu me assento, eu preciso entender que eu preciso me desconectar para me conectar àquele que me criou. A me conectar àquele que do pó da terra me tirou, me fez criatura e me fez um ser vivente, me deu uma alma vivente e soprou em mim um fôlego de vida. Então é isso que Maria está fazendo, ela está quebrando um protocolo e ela está diante de Jesus e diante de toda a prole que está dentro da casa dela mesma e de Marta, ela está dizendo: eu vou quebrar protocolos porque eu estou agora reconhecendo que eu sou um ser incapaz de resolver todos os meus problemas, um ser necessitado de me conectar àquilo que o mestre tem a me dizer. Então é isso que Marta está fazendo, quando ela se assenta aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. Sabe o que é interessante? É porque ela se assenta aos pés de Jesus e o evangelista, ele vai ser bem enfático quando ele vai dizer por que ela se assenta. A motivação de Maria se assentar aos pés de Jesus. A motivação de Maria se assentar aos pés de Jesus é para ouvir o que ele tem a dizer. É para dar atenção ao que ele veio falar. Tem muita pessoa que está pensando que se assentar aos pés de Jesus, que se desconectar da terra, é se desconectar para pedir. Essa é uma pidança, é um povo que pede tanto, pede, mas não escuta o que Jesus tem para falar. Mas não presta atenção naquilo que ele tem a informar, a revelação que ele tem a trazer, a palavra que ele tem a trazer, a transformar. Se desconecte, mas se desconecte com um propósito real, com um propósito verdadeiro, com um propósito que realmente é necessário, o propósito de ouvir o que ele tem a dizer. Ela não se assenta para pedir, ela não se assenta para fazer nenhum tipo de petição, ela se assenta para ouvir a palavra de Deus. É por isso que Jesus vai dizer que a melhor parte não é tirada dela. Porque o que ela ouviu vai ser retido no seu coração. E no momento que ela precisar, no momento da prova, no momento da dor, no momento da luta, ela vai saber como se sair, como viver, como estar em meio às situações. É justamente no momento da tribulação, da dor, que a gente mostra os nossos comportamentos. Aquele que recebe de Jesus no momento de tribulação tem um comportamento de serenidade, tem um comportamento de paz. Né? Então aqui, vamos lá continuar. Assentando-se também a ouvir as palavras do Senhor Jesus, versículo de número 40. Marta, porém, andava distraída. Marta estava com seu mundinho, andava distraída, estava ocupada com muitas coisas. Eu vou me apressar aqui na palavra, né? Porque, meu Deus do céu, é muito forte. A gente vai meditando em cada versículo. Maria, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só, diz-lhe que me ajude. Olha só a petição que Marta chega para fazer a Jesus. Marta, ela está tão distraída no seu mundo, que ela acha que todo mundo tem que entrar no mundo dela. Marta, ela está tão distraída, ela está tão ocupada no seu mundo de serviço, naquilo que ela aprendeu,
que ela acha que todo mundo tem que entrar no mundo dela, todo mundo tem que ser aquele minion que age como ela, que trabalha como ela, que faz como ela. E quantas pessoas são assim? Quantas pessoas acham, porque eu ajudei, e aí porque a pessoa não lhe ajudou, você agora vai desprezar, você agora não vai tratar. Porque eu lembrei do aniversário dela, ela não lembrou do meu. Porque eu convidei ela, ela não me convidou. Ei, peraí. Cada um tem a sua particularidade, a sua peculiaridade, a sua individualidade. Então não é porque eu faço que eu preciso esperar que alguém faça. Eu fiz porque essa é minha essência. Eu falei porque essa é minha essência. Sabe o que nós estamos aprendendo justamente isso aqui? Que Marta, ela está dizendo, essa é a essência dela, de serviço. A essência de Maria é serviço, mas também parar para ouvir. Essa é a essência de Maria. Essa é a essência que Jesus está querendo tratar na vida de Marta. Uma essência lutadora, trabalhadora, mas também precisa haver uma essência a qual dá ouvidos, dá importância àquilo que Jesus ele veio para entregar. Tem tantas coisas para pedir, o que Marta vai pedir? Marta vai pedir, Jesus entra no meu mundo. Jesus manda Maria entrar no meu mundo. Olha a petição de Marta, tanta coisa para pedir. Pedis e não recebeis porque não sabeis pedir. Então, quando nós chegamos, temos essa oportunidade de estar diante de Jesus, é isso que nós precisamos ter a sabedoria daquilo que nós vamos pedir. Se nós pedirmos Jesus conforme nosso mundo, nós vamos pedir tudo errado. Se a gente orar conforme a nossa vontade, conforme nosso ego, conforme nosso eu, conforme tudo que nós estivermos cheios, nós vamos pedir errado. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu preciso me esvaziar de mim para poder pedir segundo a vontade de Deus, não segundo o meu mundo. Então quando Jesus ele vai responder, vai dizer assim, Jesus lhe disse, Marta, Marta. Presta atenção. Que quando Jesus ele repete o nome Marta 2 vezes, há uma importância muito grande nisso daqui. Quando Jesus ele diz assim, em verdade vos digo. Quando Jesus ele está falando, repetindo 2 vezes essa palavra, em verdade, ele está dizendo alerta para o que eu vou falar. Então, quando Jesus ele está dizendo Marta, Marta, Jesus está alertando Marta. Ele está dizendo Marta, preocupada. Marta, dona do lar. Marta, aquela a qual é a senhora da casa. Ele está enfatizando o que Marta é. Ele está dizendo, tome um alerta agora. Seja alertado do que você é. Marta, Marta. Estás ansiosa e preocupada. Olha só essas 2 palavras que Jesus usa. Isso aqui vai falar com muitas pessoas hoje, porque nós vivemos um tempo hoje onde muitas pessoas têm sofrido de ansiedade, têm sofrido de muitas enfermidades no seu corpo físico por conta de ansiedade. Porque, primeiro, a ansiedade ela é algo normal do ser humano. Todos nós temos esse sentimento de ansiedade. Agora, quando ele entra em descontrole e nós já não conseguimos mais controlar a ansiedade, mas a ansiedade nos controla, aí nós já precisamos estar em alerta. É isso que Jesus está dizendo. Toma um alerta. Se alerta, porque essa ansiedade está te dominando. Essa ansiedade está tirando a tua paz. Essa ansiedade agora está trazendo preocupação tão grande que agora você está querendo oprimir pessoas a viver no seu mundo. Essa ansiedade está tão grande na tua vida, Marta. Essa ansiedade está te dominando de tal forma que agora você acha que todos precisam fazer o que você quer que façam. Que todos precisam agir como você está agindo. E é isso que a ansiedade faz. A ansiedade, quando ela controla a vida do ser humano, ela faz com que esse ser humano venha estar agora preocupado. E esse ser humano agora preocupado, ele passa agora a oprimir pessoas que estão debaixo do seu mesmo teto. Começa a oprimir pessoas que estão no seu convívio. Essa preocupação, essa ansiedade, se não controlada, vai trazer sofrimento a pessoas. Vai fazer com que você venha controlar pessoas que estão no seu convívio. É isso que Jesus está dizendo. Não permita que a sua ansiedade, que a sua preocupação venha querer controlar a vida de pessoas, porque cada um tem a sua peculiaridade, tem a sua individualidade, sua particularidade. Estás ansiosa, está preocupada. E olha que a ansiedade é algo que começa interno. E se não tratado, ele se exterioriza. E se exterioriza em estresse. Se exterioriza em estresse, em opressão, em cobranças, que pessoas que não podem suprir as cobranças que são trazidas por pessoas que estão ansiosas e preocupadas. Estás ansiosa e preocupada. E Jesus vai dizer assim, com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária. Meu Deus do céu, irmão, guarda essa palavra. Olha o que Jesus está dizendo assim. Uma coisa é necessária. Olha, frisa essa palavra.
Uma coisa só te é necessária. Necessária. Sabe por quê? Porque é importante lavar roupa, é importante lavar louça, é importante cuidar da casa, é importante cuidar de Jesus, é importante cuidar da obra de Deus, é importante evangelizar, é importante limpar a casa de Deus, é importante trabalhar com crianças, é importante educar filhos, é importante cuidar da obra, é importante cuidar da casa, é importante cuidar da sua beleza física, é importante tudo isso. Mas uma coisa é necessária. Tá entendendo? Uma só coisa é necessária. Não adianta nós fazermos tudo aquilo que é importante na nossa vida se a gente deixa de fazer o que é necessário. O necessário, ouvir o que Jesus tem a falar. O necessário, ter um tempo com Jesus. Isso é necessário. Todas as demais coisas são importantes. O trabalho é importante, pagar as contas são importantes. Deixar tudo em dia é importante se vestir, é importante comprar o que é necessário, é importante fazer as compras do lar, é importante cuidar dos filhos, tudo isso é importante, arrumar a casa, tudo isso é importante. Isso é muito importante, isso importa. Mas uma coisa só é necessária. Uma coisa só te é necessária. Versículo de número 42. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Jesus, ele está dizendo assim, aquilo que é necessário é a boa parte. Amanhã vai ter roupa para lavar de novo, amanhã vai ter casa para limpar de novo, amanhã vai ter menino para cuidar de novo, amanhã tem que fazer tudo de novo. Tudo de novo, e tudo isso é importante. Mas Jesus, ele está dizendo, faça a sua escolha. Escolha o que é necessário. Você não precisa deixar de fazer o que é importante, porque você está escolhendo o necessário. Mas Jesus está dizendo para mim e para você hoje, você vai fazer o que é importante, mas sem deixar de fazer o que é necessário. Porque a melhor coisa que tem é você lavar roupa, cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do seu trabalho, cuidar dos seus negócios, cuidar da sua saúde, cuidar do seu físico, tendo a consciência plena que você fez o que era necessário. E é isso que Jesus, ele nos traz nessa tarde, a conhecermos, a receber, é isso que Jesus, ele tem para compartilhar conosco. Busque o que é necessário para que você venha fazer o que é importante no teu dia. E com certeza, aquilo que é importante no teu dia, você vai fazer com alegria. Você vai cozinhar com alegria, você vai limpar com alegria, você vai cuidar de menino com alegria, você vai fazer a obra de Deus com alegria, você vai fazer tudo cheio do Espírito Santo de Deus. Recebe essa palavra. Seja Marta, mas tenha o coração de Maria. Tenha as ocupações de Marta, mas não esqueça de escolher também ter o coração de Maria. Porque Marta e Maria são irmãs. Marta e Maria são inseparáveis. Marta e Maria andam juntas. E é isso que Jesus tem para mim e para você. Seja Marta, mas também tenha o coração de Maria. Amém?